1 Coríntios 12? Vamos lá. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vou tentar chegar até o 11, vamos ver se eu consigo, porque nós temos horário a cumprir. Mas certamente será uma mensagem completa. Certamente será uma mensagem completa em nome de Jesus. Irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, é muito bom receber presentes. Ganhar presente, dar presente é uma forma de amar. Tem um livro famoso que vocês já estudaram, já leram, muitas pessoas aqui já leram, né? Outros, se não conhecem, eu recomendo que leia esse livro, chama-se As 5 Linguagens do Amor. Uma dessas 5 linguagens do amor é o presente, dar presente, ganhar presente. Você demonstra amor por uma pessoa dando presente, porque algumas pessoas se sentem mais amadas quando recebem presentes. Né? Outras pessoas se sentem mais amadas quando estão fazendo serviços juntos, quando estão juntos em atividades, um junto com o outro em comunhão. Outros se sentem mais amados com palavras de afirmação. Né? Várias formas existem aí de demonstrar amor para outra pessoa. Então, dar presentes, ganhar presentes também é uma forma de amar. Então, irmãos, Deus, Ele nos ama de uma forma toda especial, que Ele concedeu para você pelo menos um presente. Todos vocês que receberam, o presente maior é Cristo. Todos vocês que receberam Cristo no coração, esse é o presente mais glorioso que Deus nos tem dado. Esse é insubstituível. Esse não tem preço. Esse não tem cálculo. Ter Jesus na vida e ter Jesus no coração é a maior bênção que uma pessoa pode receber. Não há maior que essa. Mas quando você se rende a Jesus, quando você se entrega para Jesus, quando a sua vida passa a ser dele, ele também te concede um dom espiritual. Todos vocês, cada um, individualmente, tem recebido de Deus um dom espiritual. Vocês ouviram? Todos vocês, todos vocês receberam de Deus um dom espiritual. Mas pastor, então o que é isso? Vamos lá entender essa primeira parte aqui. Primeiro, dom espiritual não pode ser confundido com habilidade natural. Não é a mesma coisa no seu sentido, pelo menos não no sentido que a gente percebe aqui. Dom não é usado de forma técnica na Bíblia. A Bíblia é muito tranquila quando fala de dons. Se você perceber, a Bíblia é tão tranquila quando ela fala de dons, que tem uma passagem na Bíblia que fala assim, se você tem o dom de ficar solteiro, seja solteiro. Mas se você não tem o dom de estar solteiro, receba o dom do casamento. Então, ser solteiro é um dom. Ser casado é outro dom. Está aqui, está nas Escrituras isso, meus irmãos. Então, se a gente for usar dons nesse sentido, todo mundo é. Todo mundo tem um dom, pelo menos. Ou de ser solteiro ou de ser casado, não é isso? Então, é muito tranquila. A Bíblia ela tem muita paz e muita tranquilidade quando ela fala de dons. Por uma questão, porque ela diz assim, que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, tudo que você recebeu foi Deus que te deu. Tudo. Todo talento que você tem foi Deus que te deu. Seja ele inato ou aprendido. Toda habilidade que você tem foi Deus que te deu. Então, Deus, você tem uma capacidade maior para alguma coisa? Foi Deus que te deu essa capacidade. Veio dele. Por isso que a palavra dom ela é muito tranquila. Mas, quando a gente pensa em algumas dotações, tem algo mais específico que dá algumas diferenciações. Ela não é uma diferenciação exagerada, mas ela dá uma diferenciação. Por exemplo, quando a Bíblia fala de dons aqui em Corinto,
na carta de Coríntios, ela tem um propósito, que é a edificação da igreja. Vocês entenderam? Então, nesse caso, não são todas as habilidades inatas que se encaixam no dom espiritual. Porque ela tem funções espirituais. Ela tem propósitos espirituais. Eu tenho uma grande habilidade para tocar. Será um dom espiritual? Depende. O que você faz com essa habilidade? Vocês perceberam? Se você usa essa habilidade em oração, em consagração, se você consagra essa habilidade que Deus te deu para a edificação do outro, para abençoar a vida do outro, para tocar a vida do outro, é um dom espiritual que Deus te deu. Vocês perceberam isso? Então, tocar instrumentos pode ser um dom espiritual. Ou não, se você só toca para se engrandecer, se você só toca por simples prazer de tocar, ainda será Deus que te deu essa habilidade. Isso não vai mudar. É Deus que te deu de qualquer jeito. Tá bom? Se você utiliza isso somente pelo prazer de fazer isso, foi Deus que te deu do mesmo jeito. Só que não é um dom espiritual, porque não está trazendo edificação para ninguém. Certo? Você não está abençoando a vida de ninguém com isso. Então não é um dom espiritual ali que está acontecendo. O dom espiritual é quando isso é consagrado a Deus. Teve uma irmã uma vez, que ela era uma grande musicista. Uma grande musicista. E ela se converteu a Jesus. Né? Ela não deixou de ser uma grande musicista depois que ela se converteu a Jesus. Ela continuou sendo uma grande musicista. Mas a igreja a convidou para ela poder usar esse talento na igreja. Ela pediu para ela, com toda a sabedoria, falou, pode esperar? Você espera, pastor, um tempo? Espera, eu vou aprender um pouquinho, eu vou ficar um pouquinho com vocês aprendendo, ouvindo a direção de Deus, consagrando a minha vida à presença de Deus. Deus tem algumas coisas para trabalhar na minha vida, no meu coração. Conforme essas coisas forem sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, conforme eu for amadurecendo, aí sim eu aceito o convite e vou tocar, né, para Jesus na igreja. Porque ela sabia a diferença entre uma habilidade inata e um dom espiritual. E ela percebeu essa diferença. E ela falou, não, se é para Jesus, tem que ser para a edificação do outro. Se é para Jesus, tem que abençoar a vida do outro. Então isso tem que ser feito para a glória de Jesus. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto. Deus, ele te deu um dom espiritual. Esse dom espiritual, ele pode ser um energizar, um atuar do Espírito Santo em algo que já é inato na sua vida. Pode ser isso. Algo que você já fazia bem antes, você vai fazer melhor para Jesus. Vocês ouviram? Você já sabia alguma coisa. Jesus vai te dotar de uma capacidade vinda dos céus e você vai fazer melhor aquilo que você fazia antes. É um dom espiritual, porque ela tem um propósito, que é abençoar o outro. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. E agora, pastor, como que nós podemos saber qual é o nosso dom? Não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar sobre qual é o teu dom. Não deve ser a sua primeira preocupação. Nunca. Nunca deve ser, eu só vou servir a Jesus quando eu descobrir o meu dom. Você não vai servir Jesus nunca. Vocês ouviram? Eu só vou servir a Cristo quando eu descobrir o meu dom. Não é assim que funciona. Como que funciona então? Como que a gente percebe nas Escrituras? Tudo que eu estou falando aqui é em base das Escrituras e também em observações, né? de ouvindo pessoas também. Primeiro você serve. Primeiro você se deixa ser usado ou usada por Deus. Primeiro você se permite que Deus te use. Você se entrega. Você observa uma necessidade na igreja. Você observa uma necessidade de uma pessoa. Você observa uma causa que seja importante para você. O seu coração começa a observar que aquilo é importante. E você se coloca na disposição de Deus para fazer aquilo que você se sentiu orientado ou orientada. Você vai começando a perceber o dom que Deus te deu. Você olha a necessidade. Puxa, tem uma pessoa que precisa. E eu posso ajudá-la dessa forma. E você vai observar a forma com que você pode ajudá-la. Porque nem sempre nós podemos ajudar de todas as formas. Mas uma forma nós podemos. Quando você percebe a forma que você pode ajudá-la, aí você vai sendo usado por Deus para ajudar a pessoa daquele jeito. Você vai descobrindo o teu dom. E aos poucos você vai percebendo o dom que você tem. Tem que ser assim, meus irmãos. Então, antes de procurar saber qual é o dom, vai sentindo a atuação do Espírito, vai dando sensibilidade para Deus tocar em você, vai se permitindo para você perceber onde você pode estar atuando. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, pelo menos nessa primeira parte aqui, até o 11, é feita uma lista de 9 dons. Mas nós temos mais listas na Bíblia. A Bíblia tem pelo menos 5 listas de dons. E não são os mesmos.
Se for contar, passa de 20. Então, nas Escrituras, nós temos mais de 20 dons falados nas Escrituras. Mas uma coisa que é importante passar para vocês, não é preciso. Não é uma formação, é assim, é desse jeito. Não, como eu disse para vocês, irmãos, a atuação, o Espírito Santo é livre para atuar. É livre. Então, se vocês acham que só existe um jeito de atuação do dom, não é verdade. Para ser esse dom tem que ser desse jeito. Não é assim. Os dons que a Bíblia fala, eles são expressões espirituais para a atuação dos irmãos na bênção, para abençoar uma outra pessoa. Então o dom é isso, é uma capacidade que o Espírito Santo te dá para você usar a sua fé para auxiliar a fé do outro. Deus te concede uma capacidade, uma habilidade espiritual, a qual você utilizará para abençoar e para edificar a fé da outra pessoa. E nós vamos descobrindo isso quando nós estamos dispostos a servir Jesus. Ou melhor, estamos dispostos a deixar Jesus realizar a obra dele dentro de nós. Algumas questões complexas aqui. Há uma grande divisão entre nós cristãos acerca desse assunto. Porque muitas pessoas já têm na sua cabeça que os dons são de um jeito. Outros já acham que os dons são de outro jeito. Outros acham que os dons estão todos disponíveis. Outros acham que alguns dons eram para a época dos apóstolos. Existe muito debate acerca desse assunto. Mas não é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero passar para vocês o que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala desse assunto. Mas o que a Bíblia fala, o que as Escrituras, o que Deus nos orienta acerca desse assunto, que ultrapasse muito os debates. Primeiro, o Espírito Santo é Ele que te orienta. Olha o que diz aqui. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejais ignorantes. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Era uma igreja rica em dons espirituais. Mas vocês não fazem ideia do quanto era uma igreja problemática. Porque eles recebiam o dom de Deus e misturavam com a vida antes de se converter. Muitos deles vieram do paganismo. Versículo 2. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Eles pegaram todas as ideias pagãs, todas as ideias idólatras, e trouxeram para a igreja. Fizeram isso. E trouxeram para a igreja. E começaram a pegar as ideias pagãs e utilizavam na igreja. É por isso que nós temos esse texto aqui na Escritura. Esse texto da palavra de Deus é para orientar a igreja acerca dos dons. É para te orientar acerca dos dons. É para nos orientar. Primeiro ponto, irmãos. Eles não são em nada comparados com idolatria, com paganismo. Olha o que eu vou falar para você. Prestem muita atenção, porque o que eu vou falar aqui é pela palavra de Deus. Então vocês prestem muita atenção, porque eu falei que é um assunto que divide e eu posso ser mal compreendido. Então preste muita atenção. As pessoas que eram levadas pelos ídolos, elas perdiam a consciência. Elas entravam em transe. Elas entravam em êxtase. Isso fazia parte de todas as religiões de mistérios do mundo antigo. A cidade de Corinto tinha até templos dessas religiões. E a igreja de Jesus estava nessa cultura. E o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, olha, quem é dotado por Deus não perde a consciência. Não entra em êxtase. Vocês entenderam? Não perde o controle. Por isso que eu falei para vocês tomarem muito cuidado com o que eu estou falando. Então, se vocês percebem pessoas perdendo o controle de si, não é dom espiritual. Não é o dom que está atuando lá. Para ser dom espiritual, a pessoa tem que estar em plena consciência daquilo que ela... Ninguém perde a consciência quando a atuação do Espírito Santo está presente. Se perder, a igreja de Corinto estavam perdendo a consciência. Ou vocês acham que aquele falar em línguas que Paulo está regulando não tinha uma ligação? Tinha. Paulo está dando um cuidado ali, porque eles estão pegando coisas que eles aprenderam no paganismo, e havia línguas no paganismo, e estavam trazendo para a igreja. Estavam trazendo. E Paulo estava ajustando as coisas.
Estava ajustando, estava dizendo para ele, olha, vamos fazer com ordem e decência. Ordem e decência. Então, as pessoas eram levadas pela idolatria, e Paulo vai dizer, o servo de Deus vai dizer, não, na igreja deve haver ordem. Deve haver ordem. Irmãos, uma vez eu fui pregar numa igreja, por isso que eu disse que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não estou nem entrando no mérito se é de Deus ou não é minha função isso. Mas estava uma bagunça. Um falava em língua ali, outro chegava no outro, sentado no banco e tudo ao mesmo tempo. Você não sabia se você olhava para o púlpito, para a pessoa que estava, era na hora do louvor ainda. Você não sabia se o louvor era para a igreja, porque estava um aqui fazendo outra coisa, outro aqui fazendo outra coisa, outro lá fazendo outra coisa, outro fazendo outra coisa. Eu falei, meu Deus, e a ordem? E a ordem? Então, isso não é, nunca foi da vontade de Deus, isso não é plano de Deus, isso não é atuação de Deus, meus irmãos, não é. Mais uma vez, olha, eles perdiam noção da realidade e do bom senso. E a palavra de Deus diz que não perde o bom senso, não perde a sanidade, não entra em êxtase, não entra em, mais uma vez, não entrem, é o que diz a palavra de Deus. Por isso que tem essa comparação. Antes vocês eram levados a isso. Diz o servo de Deus, diz a palavra de Deus. Antes as pessoas eram levadas a esse tipo de experiência. E nós confundimos a atuação de Deus com um monte de movimentos que não é de Deus. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja anátema. Eu confesso para os irmãos que é muito difícil de entender isso aqui. Estava acontecendo alguma coisa lá. Estava acontecendo. Alguma coisa lá estava acontecendo. Não sei direito o que é. É uma coisa talvez só perguntando para os crentes coríntios quando estiver lá no céu. O que estava acontecendo lá? Que o servo dele falou uma palavra dessas. Mas tudo indica que se nós fizermos a comparação pela segunda parte do versículo, que está fazendo aí um contraponto. Porque diz assim, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Quem é levado pelos ídolos, quem é levado pela idolatria, quem é levado por paganismo, nunca glorificará Jesus. Nunca exaltará Jesus. Jesus só será exaltado quando ele for Senhor. Então não são palavras, é vida. Deus deu um dom para você. Mas esse dom é para ser usado para a glória dele. Jesus é Senhor da tua vida. O dom não é mais importante, Jesus é mais importante. Ah, o meu dom é a coisa mais importante que eu tenho. Não, o mais importante da tua vida é Jesus. O mais importante da tua vida é Jesus. Jesus é Senhor. Ninguém que recebe Jesus reconhece Jesus como Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. A maior evidência de vida espiritual não está nos dons. A maior evidência de vida espiritual está no senhorio de Jesus na nossa vida. A maior bênção que nós temos de Jesus é tê-lo reinando dentro de nós como Senhor. É disso que o mundo precisa. É disso que você tem que se agarrar. A maior dádiva que Deus te deu foi Jesus em você, foi Jesus morrer por você. Então reconheça Jesus como Senhor da tua vida. Nada é mais importante que isso. Nada substitui isso. E quando você se entrega para Jesus, Ele te concede um dom espiritual, Ele te dá uma habilidade, uma capacitação vinda do Espírito Santo para você ser bênção na vida de outra pessoa. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Os dons não são iguais, mas o Espírito Santo é o mesmo. Jesus é o mesmo. Deus Pai é o mesmo. Ele é o mesmo. Os dons são diversos. Então nós temos aí diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo que concede todos esses dons. Diferentes tipos de ministério, de serviços na casa de Deus, mas é o mesmo Senhor quem atua. E diferentes formas de atuação, diferentes formas de atuar, isso aqui é um atuar poderoso do Espírito Santo, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Vocês viram onde está? Tudo em todos. Não é metade da igreja. A metade da igreja tem dom, a outra metade não tem dom. Não.
Todos vocês que servem a Jesus. Se você só precisa, irmãos, o que você precisa fazer, o que você precisa saber de verdade no seu coração, é que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo te oriente, permitir que o Espírito Santo toque na sua vida, para que você possa estar percebendo, sentindo, sendo direcionado ou direcionada para o que o Espírito Santo quer realizar através de você. É isso. E aí você vai descobrindo o dom que Ele te deu. Nessa lista, nós temos 9 dons. Nessa primeira lista aqui. E são todas listas de dons para o outro. Então, dom não é para você. Dom é para servir o outro. Não é para servir você, é para servir o outro. E mais uma vez, as Escrituras ela está apenas descrevendo alguns dons. Ela não está prescrevendo. Tem uma diferença, ela só está descrevendo. Ela não está prescrevendo, esse dom tem que ser assim, esse dom tem que ser assim, esse dom tem que ser desse jeito. Ela não faz isso em nenhuma parte. Nós vamos, através da leitura das Escrituras, nós vamos percebendo o que a palavra de Deus vai falando sobre essa atuação aqui. E aí nós vemos isso atuando na igreja. Nós vemos o atuar do Espírito Santo na igreja. Então nós temos dons de fala, nós temos dons de serviços, tá bom? São praticamente esses dois, né? Dons de falas e dons de serviços que nós observamos na igreja de Jesus. Mas as pessoas que receberam esses dons, né, elas fazem parte do corpo de Jesus. Não é o dom, o pastorado já é em si um dom. Então, por exemplo, o pastor Jones podia ter mais nenhum dom. Tendo esse já é o suficiente, porque é o que ele está fazendo na igreja, pastoreando. Certo? Mas Deus ele é gracioso, Ele vai concedendo dons aos seus filhos e às suas filhas. Então Ele vai atuando no seu coração, Ele vai realizando a obra dEle no seu coração. Então primeiro nós precisamos de Jesus no nosso coração. E depois nós vamos servindo a Jesus, nós vamos adorando a Jesus, nós vamos glorificando a Jesus através daquilo que Deus tem nos dado. E aí você vai percebendo pelo atuar de Deus na sua vida. Eu me lembro de um irmão que ele falou, olha, eu vou servir a Jesus, mas eu ainda não sei o meu dom. Eu me lembro de ter falado para ele, então vai servindo, continua. Continua. Não para não, vai. Como foi falado aqui hoje no momento do louvor. Não para, continua. E ele foi continuando e foi ali observando aquilo que ele mais gostava de fazer, aquilo que ele mais tinha prazer de fazer. Ali foi fazendo as atuações, ajudando na igreja, ajudando um, ajudando o outro, né, até que ele descobriu, né, a área que ele mais era eficiente, a área que ele sentia mais prazer e que ele via o cuidado de Deus na vida da outra pessoa. E ele serve Jesus até hoje assim. Vocês viram? Até hoje ele serve Jesus com o dom que Deus deu para ele. Acontece que tem pessoas também que querem um dom que Deus não deu, né? Então você pode pedir dom para Jesus? Pode. Mas às vezes a gente se encanta com algumas coisas, porque tem alguns dons que são mais visíveis que outros. Então a gente fala assim, a gente sente que o nosso coração está voltado para um dom que já às vezes esse dom não é tão visível assim. Só que foi o que Deus te deu. E aí é aquele que você vai ter alegria em realizar. Porque quando nós servimos a Deus com o dom que Ele nos deu, nós temos alegria, viu? Vem alegria dentro de você. Quando você serve a Jesus com o teu dom, porque foi Ele que te deu, você sente alegria. Agora, você quer ficar triste? Você quer ficar triste? Começa a fazer coisas que você não tem dom. Vai ser peso para você. Você vai ficar cansado e cansado. Você vai ficar esgotado e esgotada. E você vai perceber que aquilo não traz nenhum tipo de satisfação para a sua vida. Se isso está acontecendo, é porque não é o teu dom. Ah, pastor, mas eu já orei. Por isso mesmo. Então, se você já orou, e aí não tem alegria nenhuma, Deus já te respondeu. Mas você insiste numa coisa em que Deus não o chamou. E certamente não vai ser bênção nem para a sua vida e nem para a vida do outro. Tem que ser bênção para a tua vida e para a vida da outra pessoa. E aí nós vamos sentindo o que Deus está realizando em nossas vidas. Olha os dons aqui. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A um é dada a palavra da sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Citei os dois juntos, porque eu não sei separar os dois. O que é a palavra da sabedoria e o que é a palavra do conhecimento? Não sei. Eu sei que é um dom de fala. Se os dois têm alguma separação gigantesca, a Bíblia não faz essa separação. Talvez os coríntios soubessem mais. Mas pelo que nós lemos nas Escrituras, nós observamos a palavra sabedoria sendo usada de forma teórica e a palavra conhecimento sendo usada de forma prática.
E nós encontramos também o conhecimento sendo usado de forma teórica e a sabedoria sendo usado de forma prática. Então as palavras são intercambiáveis. Então a gente não consegue, inclusive em Coríntios, então a gente não consegue ter uma precisão sobre isso. Mas nós conseguimos saber uma coisa. É quando o Espírito Santo atua na tua vida e você traz uma palavra que abençoa a outra pessoa. Aí é dom. Vocês viram? Uma pessoa estava confusa. Uma pessoa precisava de um direcionamento e ela foi conversar com você. E o Espírito Santo tocou na sua vida e você deu para ela uma orientação, uma palavra, uma conversa dentro das Escrituras que serviu de conforto, que serviu de direção para a vida dessa pessoa. Então é esse dom que está sendo atuado. É esse dom, é essa fala pela palavra de Deus. Esse é o dom da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento. Pode acontecer na pregação. Uma pregação, vocês ouvem uma pregação e você ouve a direção do Espírito Santo através da pregação. Olha, o Espírito Santo me direcionou a isso, eu senti a presença de Deus. Então, pode ser que tenha sido esse dom que foi atuado ali. Vocês perceberam? É o dom de Deus. É Deus que está derramando esse dom. Irmãos, mais uma vez, esquece essa ideia de barulho, essa ideia de que ela tem que fazer toda aquela... Eu sei lá, eu não sei nem explicar direito isso aí. Tá bom? Bagunça. Não tem bagunça. Pronto, não tem bagunça. Se tem bagunça, deixa eu falar para vocês, ó. Se vocês estão vendo uma bagunça na igreja, é porque os crentes são bagunceiros. Vocês viram? Você quer interpretar? Pastor, quando eu estou numa igreja e todo mundo está pulando, dançando, é porque eles são bagunceiros, é isso. Tá bom? É só isso. Eles se sentem bem, se estão felizes assim, amém. Mas não é isso que o Espírito... Ela pode estar feliz, não estou questionando nada, tá bom? A questão não é isso. Tá bom? Ninguém perde o controle pelo Espírito Santo, tá bom? Não se perde o controle, não tem nada que justifique isso. Ninguém perde o controle. Se está perdendo o controle, é a pessoa que quer fazer isso. Eu não me controlo assim. Quem não se controlava, olha o que diz o 1 Coríntios. Quem é que não se controlava? Quem ia para ídolo. Aí não tinha controle. Certo? Vocês entenderam? Está aqui na palavra, vocês estão vendo, vocês leram comigo. É levado, não está ali. Ó, só mais uma vez, ó. As pessoas são atraídas e levadas. Então quem perde controle é quem vai para idolatria e aí perde o controle. Não pelo Espírito Santo. Então tem que ficar muito claro isso. Então a única interpretação que eu dou é essa. Porque é essa interpretação que a gente observa nas Escrituras. A gente aprende sempre assim. Está na escola, lá você vê um aluno bagunceiro. É porque ele é bagunceiro mesmo. É isso, é simples, ele é bagunceiro. O pai não deu educação. É isso. Tem outra coisa que falar. Pode ter tido uma dificuldade aqui, uma dificuldade outra ali? Pode. Mas no grosso é isso. Então, irmãos, a atuação do Espírito Santo é uma atuação de ordem, que glorifica Jesus, que exalta Jesus. Então, palavra da sabedoria e palavra do conhecimento é um dom da fala mesmo, da palavra que abençoa a vida do outro. Fé. Fé. Não é fé para salvação, porque se você não tiver fé para salvação, você não é crente. Então, todos os crentes têm fé em Jesus, senão você não é crente. A fé aqui é fé para servir a Deus e abençoar a vida do outro. São pessoas que Deus deu uma capacitação a mais, onde ela ora de uma forma diferenciada e abençoa a vida da outra pessoa. Isso é fé. Deus responde a sua oração. Deus responde a sua intercessão de uma forma diferenciada, porque ela tem esse dom. Vocês perceberam? Então esse é o dom da fé. É o dom em que a pessoa atua, intercede, ora e Deus atua de uma forma diferenciada. Deus responde todas as orações dos servos de Deus. Mas para quem tem o dom, é diferenciado esse atuar da fé. Esse é um dom da fé. Dons de curar. É difícil de explicar também, mas são, por isso que eu falo, irmãos, tem uma pessoa doente. Tem uma pessoa doente. Qual é o desejo da igreja? Que ela seja curada, sempre. Você orou, essa pessoa foi curada. Qual o dom que foi usado ali? O da fé ou de curar? Quem consegue discernir a diferença dos dois? É difícil. É muito difícil de saber. Qual o dom que foi usado aqui? O dom de curar ou o dom da fé? Por isso que os dons parece que eles intercalam. Tudo indica que eles se intercalam em algumas ocasiões. Porque é Deus que faz, irmãos. É Deus que atua através de nós. E Deus faz muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Então pode ser que algumas pessoas também tenham ali uma habilidade diferenciada para algum tipo de oração, de intercessão, específica para algum tipo de enfermidade. Tudo isso é possível, mas é a atuação de Deus quem decide. Tá bom? Esses são os dons de curar. Na igreja de Jesus tem que ter curas, né? E é através da oração mesmo. Então, como que esse dom atua? Nem sempre nós sabemos direito. Mas ele está lá, ele está presente. Depois dos dons de curar, nós temos também
o dom de operar milagres, né? No mesmo sentido. Né? Tem a mesma coisa, uma cura que os médicos já falaram, olha, não tem jeito, não tem tratamento para isso. A pessoa vai lá, ora, intercede e a bênção de Deus alcança a vida da pessoa. É esse dom. Vocês perceberam? Então eles têm proximidades, dons de curar, dons de operações de maravilhas. Vocês podem até ouvir uma pessoa querer separar tudo isso aqui. Mas eu já vou deixar você desde já bem claro. A pessoa pode tentar fazer todo tipo de separação. Mas não existe uma clareza para separar isso daqui. Tá bom? Não há uma clareza. O que é mais importante vocês guardarem é que Deus concedeu um dom para você. E esse dom é utilizado para a glória do nome dele. Isso é o mais importante. Isso não pode ser, isso é insubstituível. Insubstituível. E temos também ali o dom de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas. A mesma coisa como todos os dons. Eles, de certa forma, estão lá se intercalando. Onde a profecia está presente? Na pregação da palavra de Deus. Quando você está evangelizando alguém. Quando você está falando do evangelho para a vida de uma pessoa. E você está proclamando. É uma proclamação. Toda a profecia, desde o Antigo Testamento, irmãos, todas, é uma proclamação da palavra de Deus. Isso é profecia. Tá bom? Profecia não é adivinhação. Tá bom? Deixa uma coisa bem clara para vocês. Profecia não é adivinhação. Se está adivinhando, é outra coisa. Espírito, a Bíblia fala que adivinhação é coisa de pagão. É coisa de religiões contrárias à fé cristã. Então, cuidado. Se estão adivinhando coisas, estão querendo adivinhar coisa da sua vida, não é profecia, é adivinhação. Vocês lembram quando Paulo estava passando, acho que era na cidade, não me lembro agora, acho que era em Filipos, né? Filipos, se eu não me engano. Aí está lá uma jovem lá que ganhava dinheiro para ficar falando adivinhações. A Bíblia não fala que é profecia, fala adivinhações. E ela, por adivinhação, olha, vocês são servos de Deus. Mas não era profecia ali, era adivinhação. E o que é que o apóstolo? O apóstolo falou assim, olha, foi lá e repreendeu o demônio. Era adivinhação aquilo, irmãos. Adivinha. Guarda mais uma vez. Irmãos, em nome de Jesus, para de ficar procurando adivinhação. Isso não é de crente, não. Para de procurar adivinhação. Aí eu quero ir porque a pessoa fala a minha vida. Irmão, para que os outros querem saber da tua vida, irmãos? Se nem você sabe. Cuida você da sua vida. A gente estava até brincando, uma hora até brincou de manhã. Falar o CPF. Eu já sei o meu CPF. E se eu não souber, eu vou lá e consulto. Para que eu quero saber disso? Aí eu quero impressionar. Sabe, gente, isso é espírito de adivinhação. Isso não é cristão, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então, todo tipo de adivinhação não é da palavra de Deus. Profecia é proclamação da palavra de Deus. Eu me lembro uma vez, para vocês verem a diferença. Eu me lembro uma vez de um jovem, do grupo de jovens da igreja, um dos jovens, o jovem, irmãos, ele perdeu o seu pai, sofreu. Porque sofre, né? Bem jovem, nossos amigos, nós sofríamos com ele com isso. E num dia de culto, ele estava tão triste, mas com o coração arrebentado. E nós estávamos junto dele, sentamos ali do lado dele. Eu vou tentar contar, que tem coisa que eu me emociono. E naquele dia o pregador foi lá e começou a pregar, começou a falar do amor de Jesus, começou a falar da misericórdia de Jesus. E nessa pregação, esse pregador sentiu no coração de olhar para ele, acho que viu essa tristeza no coração dele, e só disse assim, ô jovem, não se esquece que Deus é teu pai. Irmãos, aquilo foi a palavra que ele precisava ouvir. E foi o suficiente para a vida dele. Isso é proclamação, isso não é adivinhação. Deus é o seu pai. Que era o que ele precisava ouvir naquele momento. Deus é o seu pai. Vocês entenderam o que é proclamação? Ele não inventou nada, não procurou nada, fazia parte da pregação dele. Era o tema do que ele estava pregando. Era do amor de Jesus, do amor de Deus como pai. E ele enfatizou isso na vida de... Isso é proclamação. Isso pode ser feito do jeito que o pregador fez, ou o pregador pode falar que, irmãos e irmãs, você que está com o seu coração triste, Deus é o seu pai, aquele que alegra o seu coração. Isso é profecia. Vocês entenderam? Muito cuidado com aquelas profecias, que não vou dizer que Deus não usa pessoas, Deus usa pessoas, mas você tem que ter muita cautela. Mais uma vez, profecia é proclamação. Assim fizeram os profetas do Antigo Testamento, assim fizeram os apóstolos do Novo Testamento. Não é mais que isso. Nunca foi adivinhação, não é adivinhação e nunca será adivinhação. Profecia sempre será proclamar da palavra de Deus. Se você guardar isso no seu coração, você nunca mais terá confusão na tua vida. Nunca mais você vai confundir. Nunca mais. Porque você já sabe. Se alguém perguntar para você assim, olha, eu sou profeta. Aí você vai perguntar para ela, mas você é um proclamador da palavra de Deus? Você evangeliza? Você fala do amor de Jesus? Se você faz isso, amém. É só isso que você precisa fazer. Não precisa de mais nada, não. Tudo bem, gente? Vocês entenderam bem aqui? Variedades de línguas, interpretação de línguas.
São dotações que o Espírito Santo dá para as pessoas para falar um idioma desconhecido. É isso. E na igreja, isso só deve ser feito, não é recomendação da palavra de Deus que se utilize o dom de variedade de línguas em cultos públicos. Não é orientação da palavra de Deus e nunca foi. É por isso que a Igreja Batista sempre se reservou o cuidado de dizer assim, olha, no culto público é profecia, é proclamação da palavra. É o que eu estou fazendo aqui. É profecia, é proclamação do evangelho. Isso é no culto público. Na oração particular, se você tem um dom de variedade de línguas, amém. Ele é o teu dom, foi Deus que te deu, então você cuide dele e que Deus seja glorificado nesse teu dom. Tá bom? No culto público, se houver intérprete. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. As pesquisas não são animadoras. Isso tem que falar para vocês de verdade. Toda vez que é colocado esse dom ali no crivo, né, onde toda vez, irmãos, quando pessoas sérias, que creem em Jesus, falando crente, mas crente sério, que vai lá e pesquisa, que sabe das coisas, tem observado, eu vou contar para vocês uma experiência, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Um jovem, um irmão, sabia grego. Ele sabia grego. Ele estudou grego. Ele resolveu orar em grego na igreja. O intérprete levantou. E só falou besteira. Certo? Vocês entenderam do que eu estou falando? Porque se uma pessoa fala uma língua lá, ninguém conhece a língua mesmo, o outro fala o que quer se ele quiser falar. Você não sabe qual é a interpretação. Você não tem como verificar, não tem dados que vai te ajudar. Então, eu estou falando mais uma vez, toda vez que foi feita análises, olha, já teve vezes que eu escutei pessoas falando desse dom sendo atuado. Eu já vi uma vez uma irmã que ela foi usada por Deus para falar com japoneses. E ela falou com japoneses. E o dom atuou. Tá bom? Então, variedade de línguas está na Bíblia. Não é para todo mundo. É um dom que Deus concede a algumas pessoas. Mas, às vezes, nós achamos que isso daí é uma coisa banal. E é dom. Então, não é. Não é. Então, em nome de Jesus, no culto público, muita atenção e muito cuidado. O culto público é palavras do idioma que a pessoa fala. No idioma que as pessoas falam. É isso. Tá bom? Isso é extremamente importante. Irmãos, dados esses cuidados que eu disse para vocês, eu acho que aí nós temos agora, né, o que é importante para a vida de vocês. Esse é o primeiro sermão, é a primeira parte. Olha como termina aqui, olha. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Tem um dom que eu não falei para vocês ainda, que é o dom de discernimento de espíritos. Esse dom é extremamente importante, porque é uma capacidade que Deus concede para as pessoas de perceber sinceridades, falsidades, que Deus concede para algumas pessoas. Essa capacidade de discernimento espiritual, até de pregação. Será que essa pregação é verdadeira? Será que isso aí é sincero? Algumas pessoas têm isso, esse discernimento de espíritos. Será que aquilo que está sendo falado vem de Deus mesmo? Ou não? Ou é de outra fonte? Isso é o dom de discernir espíritos. São pessoas que têm essa capacidade diferenciada dada pelo Espírito Santo para discernir as coisas na igreja. Essa lista aqui, todos eles são importantes. Todos com calma, todos com cautelas. Todos são de Deus. Todos são de Deus. Todos são Deus que dá. Não existe nada nas Escrituras que diga que esses dons não é atual. Não tem nada na Bíblia que diga. São todos dons dados por Deus. Mas todos eles precisam estar sob a direção e o cuidado de Jesus e da palavra de Deus. Assim você será muito abençoado, você terá segurança na tua vida. Segurança. Você quer ter uma vida abençoada e segura? Vai pela orientação da palavra de Deus. Você não vai errar. Você não vai errar. Vai pela direção da palavra de Deus. Não tenha medo de seguir com rigor a palavra de Deus. Não é a experiência de ninguém que regula a palavra de Deus. É a palavra de Deus que regula a experiência. Não é a experiência de igreja que diz que como tem que ser a Bíblia. É a Bíblia que tem que dizer como tem que ser a experiência da igreja. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Não é, porque funciona. Não importa se funcionar. Está fora da palavra de Deus? Não é de Deus. É a palavra de Deus que tem autoridade sobre a igreja. Mais uma vez, eu vou terminar com essa fala. Nenhuma experiência de igreja, se estiver fora da direção da palavra de Deus, ela não vem de Deus. Essa é que é a verdade. Porque é a palavra que regula, é a palavra que orienta, é ela que deve decidir como nós devemos servir a Jesus de todo o nosso coração.